vocês sabem o jeito que eu trato aqui o canal, eu sempre tento buscar algo de positivo e de negativo em alguma coisa que eu trago pra cá. É uma frase que eu sempre repito, sobre futebol, nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim. Por isso, esse é o novo quadro aqui do canal. Já fiz na semana passada e agora tô fazendo de novo. Pontos fortes e pontos fracos, mas por enquanto a vinheta vai ser de análise mesmo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel, jornalista e tricolor, e estou aqui para fazer esse vídeo que eu já expliquei no início do que é. Um dia depois de todos os jogos do Fluminense, vai ter um vídeo aqui falando pontos fortes e pontos fracos daquele jogo, analisando já com mais estatísticas e etc, algo que normalmente eu não consigo fazer na análise Pocket, porque ela é bem instantânea, né, no pós-jogo. Então, pontos fortes e pontos fracos hoje de Fluminense e Goiás. Assim como eu fiz da outra vez, eu não vou entrar nos pontos fracos e ir listando, depois pontos fortes e listando. Até porque nessa partida contra o Goiás, eu confesso que foi muito difícil achar um ponto forte. Eu tive até que recorrer à galera lá do Twitter para poder pensar em algo que fosse bom desse jogo horroroso. Porque motivo ruim, ponto ruim do time após o jogo contra o Goiás, esse não faltou. Ofensivamente, um time que é completamente frágil e fraco, né? Melhor falando, na produção ofensiva, é um time muito fraco. Só pra você ter ideia, são 235 minutos que o Fluminense não cria e finaliza uma chance de gol clara. O que eu quero dizer uma chance de gol clara? A última foi no jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, aquela de João Pedro que ele domina e bate pra fora ali de dentro da grande área. Depois disso, o Fluminense não teve uma chance de gol. Não criou, né, chances de gol. Tanto que o único gol nesse período, né, que foi o gol lá contra o Corinthians, foi um chute de fora da área, que não é criar chance de gol, né? Uma forma de fazer gols, mas não é uma chance criada. Ganso chutou, a bola foi no meio, Crasso frangou. Mas o time não tem criação, não tem uma jogada. A gente não sabe se o Fluminense é um time de chuveirinho na área, se o Fluminense é um time de tabela, se o Fluminense é um time que arrisca de fora da área, se é um time de bola parada, não sabe porque ele não é nenhum desses. E pegando lá os dados do Footstat, a interação de toques de bola mostra o quanto que o time realmente não sabe o que fazer com ela. Tá aparecendo aí na tela o quadro. O toque de bola do Fluminense sai de Caio Henrique para Alan, de Alan para Yuri, de Yuri para Alan. Ou seja, é um toque de bola que só é assim, ó. É o que a gente chamava muito de arame liso, e que na época, né, anterior do outro treinador, talvez em alguns momentos fosse mesmo, como eu já listei aqui várias vezes os problemas que o time tinha, mas em algum momento esse time ultrapassava a defesa adversária e chegava na cara do gol para concluir, criando chances. Falando sobre defesa, né, algo que ficou como consenso, e que até eu mesmo falei isso na semana passada após a vitória do Corinthians, mas que durante essa semana eu fui revendo um pouco alguns conceitos, é de que Oswaldo de Oliveira pegou o ataque que estava indo bem e fez ficar um ataque horroroso, não à toa. Nos 7 jogos que ele tá no comando do Fluminense, a gente fez um gol contra o Corinthians, um gol contra o Fortaleza e um gol contra o Corinthians de novo. Foram 3 gols em 7 jogos. Mas a defesa melhorou, né? A defesa, com ele, deu uma melhorada. Eu cheguei a falar isso, mas como eu falei depois, repensando, é algo que não dá pra gente dizer que é certeza de que melhorou, não. Analisando o bolo todo, pra um time que tomava gol quase todo jogo, como era o Fluminense anteriormente, 7 jogos com o Oswaldo de Oliveira e a gente não tomou gols em 2 deles, contra a Fortaleza e contra o Corinthians, né, lá na estreia de Oswaldo, é algo ótimo, né? Pô, 2-7, um time que tomava aí direto. Esse dado pode ser um pouco mentiroso. Só pra você ter ideia, né? Em toda a temporada do Fluminense até a chegada de Oswaldo foram 44 jogos. O Fluminense, nesses 44, perdeu apenas uma vez por 3 gols de diferença, que foi contra o Atlético Paranaense, o 3-0 na Arena da Baixada, com 1 a menos desde os 30 do primeiro tempo, quando Ayrton foi expulso, e perdeu uma vez também por 2 gols de diferença, que foi na volta lá contra o Santa Cruz. A gente tinha ganho a ida de 2-0 aqui pela Copa do Brasil e perdeu o jogo de volta lá e se classificou nos pênaltis. Nos outros 42 jogos, ou a gente ganhou ou empatou, ou então se perdeu foi por 1 gol de diferença só. Já com o Oswaldo de Oliveira, depois desses 44, nessas 7 partidas são 2 derrotas por 3-0. Já piorou o número que era anterior, né, que era uma por 2-0, uma por 3-0,
e agora já são 2 por 3-0 para Goiás e Palmeiras. Aí você pode estar falando, ah, não, pô, mas aí nos outros jogos a defesa foi bem. Eu fui analisar jogo a jogo pra gente ver se a defesa realmente foi bem, porque muito dos números que a gente rebatia, e com razão, né, desses números elevados do Fluminense no início do ano, eram porque os adversários, poxa, era o Bangu, era o Resende, etc., era o nível do estadual. Então a gente precisa analisar não só os números frios, mas os números jogo a jogo. E o Fluminense nesses 7 jogos, como a gente já falou, né, 2 jogos aí tomou 3-0, 5 jogos que sobraram. Desses 5, 3 foram contra o Corinthians, um time que reconhecidamente pensa primeiro em não levar o gol e depois em fazer o gol. E nesses 3 jogos isso ficou bem claro, com o Corinthians abdicando de atacar na maior parte deles. E quando atacou, cabeçada de Gustavo, defesaça de Muriel, gol de Pedrinho, enfim, foi todo aquele drama que a gente viu. Ou seja, sobram mais 2 jogos, que é contra a Avaí, o lanterna do campeonato que botou 35 jogadores dentro da própria área e nenhum na frente, e não levou gols do Fluminense. O Fluminense até criou bastante nesse jogo, teve ali algumas chances, porém perdeu e tomou gol do Avaí num erro individual de Caio. Ou seja, a gente já tomou gol do Corinthians, que é um time que não ataca, já tomou gol do Avaí, que é um time que veio no Maracanã para empatar, e contra o Fortaleza, justamente um jogo em que Muriel fez uma partida nota 9,5, com o Fluminense cedendo 5, 6 chances claras pro Fortaleza fazer o gol, o goleiro foi quem salvou. Quando aconteceu da gente enfrentar o time que atacasse e Muriel não estivesse num dia em que nada iria passar, né, uma nota 9,5 para ele, a gente tomou 3-0 do Goiás e Palmeiras. E só para avisar, pela frente agora vem Santos e Grêmio, 2 times que atacam, não jogam para se defender, jogam para fazer gols. Outros pontos também negativos, né, que ficaram mais evidentes nesse jogo contra o Goiás, foi a questão das substituições. Como Oswaldo de Oliveira mexe mal, ele mexe muito mal no time. Ontem, por exemplo, perdendo o jogo com o time visivelmente cansado, que foi o caso de Nenê, jogando mal e cansado, ou seja, não dá nem para dizer que não tirou o cara porque ele tava com um toque diferenciado, não. De 35 minutos pra frente, ele errou 3 passes que geraram um contra-ataque pro Goiás. E mesmo assim, o Oswaldo de Oliveira morreu com uma substituição sem fazer. Outros jogadores que estiveram mal também na partida, como Johnny Gonzalez, poderia ter saído, só que é um dos que não cansa, então ele não quis tirar, mas foi muito mal também. Sem contar o fato de Gilberto ter permanecido até o final. No caso da zaga, que muita gente reclamou de Digão, era algo mais complexo, porque ele não tinha zagueiros no banco, né? Outra história. E também tentar emular a tática de Fernando Diniz no 4-1-4-1, né? Colocando apenas Alan ali de volante no segundo tempo, colocando uma linha de 4 e na frente com João Pedro. Convenhamos, não funcionou e o Fluminense ficou extremamente dependente de Caio Henrique na lateral esquerda, como tá aparecendo aí no mapa de calor do jogo. Caio Henrique, olha como tá a ação ofensiva do Fluminense na esquerda, totalmente focado em Caio Henrique. E aí é aquele negócio, se a gente traz Caio Henrique pro meio e a gente continuar insistindo assim, isso pode ser bom, porque o time vai dar mais uma equilibrada, vai ser necessário atacar pelos 2 lados, ou pode ser ruim. A gente continuar querendo uma dependência de um lateral esquerdo e não ter um jogador que tem ali a capacidade tanto física de ir e voltar toda hora, quanto técnica de tabelar uma bola para chegar na linha de fundo. Fica a dúvida, né? É uma dependência de Caio Henrique porque ele tá lá, ou é justamente uma muleta, né? A gente só joga por lá porque ele tá lá. Se tirar ele de lá, a gente vai procurar outras formas. Como ponto forte, eu só falei de ponto fraco porque só teve ponto fraco. Aí o ponto forte foi algo destacável mesmo que a galera colocou lá no Twitter. Pelo menos a gente tem goleiro. A gente pode dizer tranquilamente hoje que temos goleiro. Muriel já tá no Fluminense há 13 jogos e a única partida que a gente tem algo a contestar dele foi a estreia dele no Brasileirão contra o São Paulo, que ele falha naquela bola, né, que a bola vem no meio e tal, enfim, ele falha. Nas minhas notas que eu coloco na análise, a única nota dele que é abaixo de 6 é contra o CSA, porque ele simplesmente não participou do jogo. A única bola que foi no gol, foi gol. De resto, são todas notas acima de nota 6 e, assim, tanto isso, né, tanto a atuação dele dentro de campo, fez defesas boas contra o Goiás, tanto também na saída, na boa entrevista que ele deu, muito lúcido, né, tanto na partida contra Palmeiras, lá na Allianz Parque, tanto na partida contra o Goiás agora. E ainda tem outro ponto importante também para falar sobre Oswaldo de Oliveira. Eu falei sobre as mexidas que ele não faz e não mexe bem.
ele também, aparentemente, o time é um bando dentro de campo sem orientação tática. Pra mim isso ficou nítido quando Ney Franco, que nem é um treinador super atualizado das táticas e das novidades dos guardiolices do mundo do futebol, teve a parada técnica no segundo tempo e corta pra Ney Franco ali dando instrução: olha, fulano, você vem pra cá e tal, faz isso aqui, roda mais a bola, o time deles vai jogar assim, você roda a bola, Kaique falando fica centralizado, trabalha a bola com ele, que não sei o quê, vem pra Oswaldo de Oliveira. Vamos lá, moçada, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, moçada, vamos lá, hein, vamos lá. Fazendo um gol a gente entra no jogo, vamos lá. Pelo amor de Deus, isso daí, se for pra motivação e pra isso daí, contrata um coach, pô, não contrata o Oswaldo de Oliveira. Pra mim, hoje, não existe um só motivo pra manter o Oswaldo de Oliveira, a não ser o ego de quem contratou. Então é isso, galera. Não se esquece de vir aqui embaixo, dar o like, se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu. Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita pra acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui pra se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.